Terceira e última parte da entrevista com Bautista Vidal para a revista O Apito. O Apito. O Lula não quis ouvi-lo? Nem vou falar de Serra e de Garotinho, porque estes sabemos que não teriam interesse algum em seu discurso. Bautista Vidal. Não, Serra de jeito nenhum. O Serra é o desastre. Mas não, o Lula não quis me ouvir. O Lula tem alguma sensibilidade por causa do número de empregos que o programa gera, mas só isso. Ele não vê a questão tecnológica, a questão da soberania, a questão energética propriamente dita. Ele não vê a possibilidade de o Brasil vir a ser a maior potência energética do mundo. Ele não vê nada disso. Ele só vê a questão do emprego, pelo número de trabalhadores aproveitados. E por isso ele é o mais próximo de ter interesse pela coisa. O problema do Lula é que ele enxerga o Programa Nacional do Álcool como um programa de usineiros. E ele vê usineiros como verdadeiros diabos. O que não é verdade. Aí existem deformações sérias por parte do Lula que eu espero, como ele é uma pessoa bem intencionada, que ele venha reconsiderar. O Apito. Mas esse discurso do Lula como candidato está me surpreendendo. Parece que ele quer mesmo continuar a ser um outro Fernando Henrique. O Apito. Quero relembrar agora aquela sua colocação sobre as coordenadas ideológicas que eu achei muito interessante a sua teoria a respeito. Professor Bautista Vidal, como o senhor se classifica ideologicamente? Bautista Vidal. Rapaz, essa pergunta realmente é de lascar. Risos. Repare o seguinte. Eu fiz uma palestra antes de ontem para 500 empresários de São Paulo. E eu bati como ninguém da oposição jamais bateu. E com dados, com fatos. E eu disse a eles, olha, eu não me permito nenhuma influência ideológica e quando digo ideológica me refiro a essa questão esquerda-direita. Eu usei exclusivamente a ciência como base da minha argumentação. E claro, quando se fala pela ciência, os argumentos ficam imbatíveis, porque a ciência é o que há de mais sólido no pensamento humano. E um fato irretorquível, parece que os brasileiros se recusam a aceitá-lo, é o de que o Brasil é um continente tropical. As futuras civilizações, após a era do petróleo, que já está próxima do fim, só poderão existir nas regiões tropicais, porque, não havendo petróleo nem carvão mineral, não será possível desenvolver nada nas regiões temperadas, pois o sol é a grande fonte de energia. Quem tiver sol poderá existir, poderá se desenvolver. Quem não tiver sol vai ter de procurá-lo, ou então vai ter de ser ajudado por quem tiver sol. Portanto, o Brasil é a nação predestinada a conduzir o processo da humanidade se o processo vier a ser limpo. Se o processo continuar sendo pela matança, nós não temos vocação para matar. O Apito. É como dizia o Darcy Ribeiro, no Brasil a pena de morte não tem vez porque nós não teríamos quem assumisse a profissão de carrasco. Bautista Vidal. De fato, seria difícil ser carrasco no Brasil. Já alguns povos adoram o carrasco, adoram matar. Suas televisões são só matar, matar e matar. O Apito. Mas voltando à pergunta, que é do José Sete. Como o senhor se classifica ideologicamente? Bautista Vidal. Olhe, eu não consigo me classificar a não ser como um intelectual. E o intelectual é, para mim, um indivíduo que tem compromisso inarredável com a verdade. Eu tive discussões tremendas com o Cristóvão Buarque, por exemplo, quando eu estava na universidade. O Cristóvão aceitava tergiversar a verdade porque o povo queria ouvir isso ou aquilo. Ora, o povo vê TV Globo, etc. Está com a cabeça mal feita
e ele negava a verdade para ficar bem com o povo. Eu não faço isso, apesar de que algumas verdades não são bem vistas. Como é que eu vou mudar um mundo que eu não aceito se eu não disser a verdade? Eu preciso de conhecer esse mundo tal como ele é, o que ele tem de bom e de mal. Isso é para mim uma coisa fundamental, a verdade. A outra coisa é a questão da justiça, a vida humana, que não tem tamanho, é uma coisa transcendental. E vem aí um outro conceito fundamental, que é o da dignidade humana. E esses conceitos, a verdade, a justiça, a dignidade, a ciência, não cabem muito nessas esquematizações ideológicas vigentes. O Ortega, o Gasset, grande pensador espanhol, na época da Guerra Civil, era acusado pela direita de soviético e pela esquerda de fascista. Ninguém conseguia era entendê-lo. O apito. De fato, as grandes cabeças sempre tiveram esse problema. Ninguém os aceita nem de um lado, nem de outro. Bautista Vidal. É porque essa conceituação é extremamente imprecisa e que obscurece o caminho da verdade. O apito. Aí tocamos num ponto onde vem ao caso uma pergunta do Fredera. A biomassa passa uma sensação de liberdade e delícia. Significa que Deus está do nosso lado? Bautista Vidal. Não há a menor dúvida, a biomassa não é só energia. A origem da vida é pela biomassa. São os hidratos de carbono que permitem a vida. Há alguma coisa mais sagrada, mais vinculada a Deus do que a existência da vida e a manutenção da vida? Além disso, a biomassa não é só energia, é alimento, que é uma forma energética. E alimento é vida. O Gilberto levanta muito essa questão. As grandes religiões ainda não enxergam essa coisa clara que é o papel religioso da biomassa. E ele tem razão. Há alguma coisa mais sagrada que a vida? Eu não conheço. Deus só pode estar vinculado à vida, não é? A preservação da vida. A alegria de viver que está muito arraigada na nossa cultura. Então, como é que nós vamos partir para estes modelos materialistas brutais que não levam em consideração a vida acima de tudo? E a vida é o próprio espírito. O apito. O Instituto do Sol tem também seu lado espiritual? Bautista Vidal. Na realidade, a primeira religião monoteísta foi criada pelo faraó Akenaton IV. Deus era o Sol. Ele tem um poema que é um verdadeiro hino ao Sol e que é um verdadeiro tratado de termodinâmica, escrito 14 séculos antes de Cristo. E que é uma maravilha, como poesia e como ciência. E, na realidade, quando você analisa o mundo físico, tudo depende do Sol. A energia depende do Sol. Além disso, a energia é a capacidade de produzir trabalho. Se você não ingere energia pelo alimento, você não consegue trabalhar. Quer dizer, o trabalho é decorrência da energia. Até Marx derrapou nisso. Marx não viu que a energia precede ao trabalho. Ele dá uma ênfase muito grande ao trabalho humano, mas esqueceu que a base desse trabalho é a energia. O apito. É o velho ditado brasileiro: saco vazio não para em pé. Bautista Vidal. É isso mesmo. Tá boa essa. Risos. O apito. Voltando à velha terra, o José Sete lhe pergunta o seguinte: o senhor pretende participar do próximo governo, já que participou do governo militar? Bautista Vidal. Está bem desafiadora a pergunta, bem-humorado. Repare, eu era um professor, tinha minha pós-graduação nos Estados Unidos e, modéstia à parte, eu sempre fui muito estudioso, sempre fui muito respeitado por todos. Mas eu não era nada. O meu pai era um pequeno comerciante e eu não tinha nada em que me fundamentar dentro desse sistema de poder que está aí, de gente que tem muito dinheiro, que tem família poderosa.
Mas aí o Luiz Viana Filho, que era o governador da Bahia, me chamou para fundar a primeira Secretaria de Estado de Ciências e Tecnologia. Eu aceitei o desafio. Quando ele me convidou, eu disse: Olha, doutor Luiz, eu acho que não vai dar certo porque a ciência é meio incompatível com a política. Então, ele virou-se para mim e disse: Você quer dizer politicália? Quer dizer, matou a pau, não é? Aí eu tive que confessar que eu estava mesmo falando de politicália. Ele então me disse: Se eu não fosse fazer esta secretaria completamente fora disso que você está falando, eu não a criaria, nem o chamaria para dirigi-la. E cumpriu. O apito. E o Proálcool saiu dela? Bautista Vidal. Não, o meu papel naquela Secretaria de Estado, eu tinha 32 anos, criou tais consequências que eu fui chamado pelo governo federal. O Hélio Beltrão me chamou para o Ministério do Planejamento, que era onde estava sendo montada a questão tecnológica nacional. Foi o ministro Hélio Beltrão, que era uma grande figura. Então, passei quase 2 anos participando da montagem dessas estruturas tecnológicas todas, e o Severo Gomes, quando foi para o Ministério da Indústria e Comércio, me convidou para ser o secretário de Tecnologia Industrial. Foi aí que eu implantei o programa do álcool. Com todas as coisas erradas que a gente tem a reconhecer no período militar, eu posso dizer que os militares me deram total cobertura. Me criaram os meios, não interviram. Eu fazia o que eu achava que era necessário. Eu jamais aceitei interferência de ninguém. E saiu o Proálcool e muito mais coisas. Teve um programa do Nióbio e dessas tecnologias todas que surgiram. Nós tínhamos na área tecnológica 2.000 pesquisadores de altíssimo nível. Tudo isso foi destruído. Eu orientava e coordenava 160 centros tecnológicos, criamos os Centros Tecnológicos da Bahia, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul. Foi a época áurea de tecnologia nacional. O apito. Essa destruição começou nessa última década? Bautista Vidal. Começou com o governo Figueiredo e depois com a abertura foi o desastre. O apito. Mas essa abertura foi, na verdade, uma abertura para que os capitais estrangeiros entrassem no Brasil. Bautista Vidal. Foi. E nós havíamos conseguido colocar todas essas empresas estratégicas, a Petrobras, a Eletrobras, a Vale do Rio Doce, na questão tecnológica. Elas, então, começaram a fazer coisas muito importantes. E, na minha opinião, elas foram internacionalizadas, isto é, retiradas do contexto nacional, porque elas iriam fazer a grande revolução tecnológica do Brasil e do futuro. Eram instrumentos muito capazes, com muito dinheiro, com riqueza específica. Na realidade, este processo neoliberal, que já começou com Delfim Neto no governo Figueiredo, significa romper, quebrar a nossa espinha dorsal. Hoje somos um país de idiotas, um país à deriva, sem tecnologia, com as universidades em decadência. Somos um país retrocedendo barbaridade a antes da Revolução de 30. Tudo o que aconteceu de 30 para cá está sendo perdido. E nós estamos retrocedendo a uma situação pior do que a da República Velha, porque a República Velha era completamente entreguista. O Império Inglês fazia o que queria, mas eles não vinham aqui para dentro para comandar o processo. Agora vem. E tem seus agentes, o Banco Central, Ministério da Fazenda, etc. É muito pior do que a era do século XIX. O apito. Mas ainda a primeira parte da pergunta. O senhor pretende participar do governo do próximo presidente da República? Bautista Vidal. Não,
Eu não pretendo participar de governo nenhum se não for para ajudar o Brasil a erguer sua cabeça e garantir a sua independência. Senão, me recuso ostensivamente. Porque essa história de participar de governo você termina se comprometendo. Como é que você está lá dentro? Ou você tem condições de protestar, ou há compromissos sagrados de salvar este país, ou eu não vou participar de governo algum. Aí alguém diz: ah, você entra lá e lá dentro você resolve. Não, não, não. Tem que haver compromissos. A questão nacional é uma questão sagrada. É a vida dos nossos filhos. E nós não temos direito de destruí-las. E é o que está sendo feito hoje. Nós, brasileiros, estamos nos comportando hoje como uma coletividade de canalhas. Eu não aceito essa posição. Nós temos de reverter esse processo. Temos de dar dignidade ao nosso povo. Temos de criar condições de vida para os nossos descendentes e, por que não, criar a grande nação que o mundo jamais viu. O apito. Agora eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o Instituto do Sol, que o senhor estará inaugurando na segunda-feira em Brasília. Bautista Vidal. Nós que nos dedicamos a essas funções, você é que usou a palavra militantes, não é? Nós somos militantes. Eu dedico a minha vida totalmente de manhã, de tarde e de noite. Eu tive de pedir minha demissão. Eu era assessor do Congresso Nacional para viajar porque era incompatível. Eu me aposentei na universidade para poder viajar. E eu perdi essas fontes de renda. Eu tenho agora só a aposentadoria. E nessas viagens, na quase totalidade delas, eles pagam as passagens, as estadias, e eu não tenho nenhuma recompensa financeira. É uma missão. Claro que a família protesta, e eu acho isso bastante justo. Mas eu já sou conhecida na rua, por onde eu passo em Florianópolis, eu já sou conhecido. Eu estive na semana passada no Rio Grande do Sul. Estive em Torres, em Porto Alegre, em Santa Maria e em outras cidades. E onde eu cheguei, falei para 400, 500 pessoas. E aplaudido de pé. O povo brasileiro não aguenta mais, está revoltado. Mas isso não reflete na sociedade porque os meios de comunicação bloqueiam esse assunto. É como se estivesse todo mundo idiotizado. É como se fosse tudo Silvio Santos e Faustão. E não é nada disso. O que há é que as organizações estão fragmentadas e o que acontece não é refletido nos meios de comunicação. É um bloqueio total e absoluto. Nos meios estudantis, universitários, onde os jovens são mais consequentes, eu começo falando para eles: vocês só têm duas alternativas na vida. Ou vocês vão ser escravos ou canalhas. Nossa conversa é assim. E os jovens não estão interessados? É porque mentem para eles e eles não se interessam por mentiras. Mas quando você fala a verdade, nós passamos 4, 5, 6 horas discutindo e eles participando. E tem momentos em que eu tenho de segurar, porque eles já querem pegar em armas, risos. Eu digo, calma, ainda não chegou a hora, entendeu? É porque o jovem é muito espontâneo e reage às coisas verdadeiras. Eles se envolvem. Você sente que este Brasil está pegando fogo e está faltando líderes. O apito. E o Instituto do Sol já possui algumas estratégias para buscar ou formar essas lideranças? Bautista Vidal. Nós estamos começando. A ideia surgiu como uma necessidade inadiável. Primeiro que as editoras, e pior que as editoras, as distribuidoras se recusam a distribuir os nossos livros. Os nossos livros não chegam às livrarias porque há um bloqueio completo. Por exemplo, nos aeroportos, você não vê jamais um livro meu ou um do Gilberto. É vetado. Então, essa imensa dificuldade em vincular os nossos livros,
Eu já estou editando o 14º e eles todos tiveram 2 edições. São 6.000 livros vendidos, que é uma coisa excepcional para o Brasil. Mas isso não é nada para esta questão. Um livro com esse envolvimento tinha de vender 1 milhão de exemplares e vende 6.000. É ridículo. Mas esses que vendem são frutos do boca a boca. Pessoas, professores, estudantes. Onde é que encontra? Liga para cá, etc. E fica um pouco complicado. Então, o Instituto do Sol vem para preencher esse vácuo. É uma entidade sem fins lucrativos organizada para um grupo de amigos, o que vai colocar essas ideias na internet, apoiar e incentivar a militância, enfim, organizar o movimento. O apito. A ideia do apito, por exemplo, não é a de ser um grande jornal, mas a de ser um dos muitos pequenos jornais que possam se sustentar sem a dependência dos grandes anunciantes. Isso é muito importante e eu dou uma importância muito grande ao livro, porque o sujeito que lê um livro, ele se enriquece, ele adquire uma cultura que ele não tinha. Mas uma coisa que tem um sucesso enorme é a televisão. Por exemplo, na época do apagão, a TV Senado me convidou e fez um programa de 1 hora comigo sobre o apagão. Sabe quantas vezes o programa foi repetido a pedido dos telespectadores? 37 vezes. Eu nunca vi uma coisa destas numa mesma televisão repetir o programa 37 vezes. Isso é porque as pessoas estão desesperadas, querendo saber a verdade. A televisão educativa do Rio Grande do Sul fez um programa comigo de 1 hora e meia. E esse foi o tape mais vendido da história da televisão brasileira, sabia? Todo mundo pedia, porque um via, falava para o outro e aquilo foi se alastrando. O apito. E agora é o Instituto do Sol que vai coordenar tudo isso? Bautista Vidal, sim. E a diretora executiva, que foi uma alta funcionária do Banco do Brasil, é uma pessoa altamente capaz. E já temos vários outros que estão se juntando para dar força. É uma coisa de missão, não é? Além disso, essas minhas palestras terminam com as pessoas se identificando. Ontem, em São Paulo, o número de pessoas de um lugar conservador, como a Fiesp, que manifestou a sua repulsa ao que está acontecendo no Brasil, é impressionante. Agora no aeroporto eu estava passando e um sujeito me disse: "O senhor é o Bautista Vidal?" Eu disse: "Sim." "Ah, eu tenho um livro seu. E eu hoje estou aposentado. Eu trabalhei na Vale do Rio Doce, etc." Um senhor assim, de idade, com um know-how fantástico. E ele me disse: "Conte comigo." Então eu peguei o cartão dele. Aí o Instituto vai fazer um cadastro de quem é quem no Brasil, porque tem muita gente querendo participar do processo e que nem é identificado. Na hora que nós tivermos este exército, podemos até fundar o partido político de defesa da biomassa, dos interesses nacionais e sem conotação ideológica, defender o que é nosso. O apito. Nós também já vimos de uma luta muito grande na área da cultura, do jornalismo, do cinema, e isso desde muito moço, desde a juventude. O que acontece agora é que a juventude não tem mais acesso à informação. Antes nós fazíamos filas enormes para ver um filme do Glauber, por exemplo, e hoje a maioria da rapaziada nunca viu nenhum. Bautista Vidal, você já pensou se o Glauber tivesse a biomassa na mão na época em que ele viveu? O apito, poxa, nem pense. Aliás, o Glauber faz uma falta enorme. Esse pessoal reacionário tinha um medo danado dele. Bautista Vidal, ele escandalizava. O apito, e toda essa geração está assim por causa da mídia. Aliás, foi um grande erro dos militares. Eles se preocuparem com a tecnologia nacional, mas se entregaram à mídia. Bautista Vidal,
Os militares fizeram um bom trabalho nessa área energética. Agora eles entregaram o poder financeiro aos bandidos. Esse é o grande pecado dos militares. A mídia e o poder financeiro entregues a bandidos foram os dois grandes pecados dos militares. Eles fizeram um mal enorme, mas depois que os militares saíram, o diabo ficou solto. Muitos erros tiveram os militares, mas nenhum deles pretendeu internacionalizar nossas empresas estratégicas. O próprio Roberto Campos nem cogitava disso, porque os militares enquadravam o bicho na hora. Agora fazem o que querem. O apito. Eles foram iludidos pela mídia. A mídia hoje se sente no poder sem necessidade dos militares. Eles se acham capazes de controlar toda a nação de ponta a ponta. E as Forças Armadas tiveram seus espaços muito reduzidos. O Glauber chamou muito a atenção disso na época. Ele foi o único que fez um programa de televisão no Brasil importante, o Abertura. Bautista Vidal. Sim, o Glauber foi o único intelectual de esquerda. O apito. A esquerda brasileira nunca aceitou isso. Aliás, nós já falamos sobre essa situação. Bautista Vidal. Mas o Glauber se opôs à saída dos militares, porque os militares aprenderam muito. Inclusive, outro dia, o Requião me disse que só conseguiu falar sobre o Brasil com os militares. Hoje, eles se recusam a dar um golpe porque eles são contra um regime militar. Isso porque o militarismo coloca um general no poder que anula todos os outros generais. Não tendo um na presidência, eles todos participam. O apito. E a política não é bem a praia deles. Bautista Vidal. Mas a política eleitoreira. Já a política do poder, a política estratégica, a política de defender a Amazônia, a política de tecnologia e da questão energética, eles têm a ver completamente. Aliás, o Congresso hoje é que é zero à esquerda nessas coisas. Não tem nenhuma motivação, um desastre o Congresso Nacional. Se formos depender do Congresso nessas questões, seria um desastre. É essa questão eleitoral. Eu chego a dizer o seguinte: todas essas medidas destruidoras do Brasil, todas, a privatização das estatais, a entrega das empresas estratégicas, etc., tudo isso foi aprovado pelo Congresso Nacional. O apito. Até o PT votou a favor. Bautista Vidal. O PT votou a favor de tudo isso. E eu digo, se esse regime é o regime democrático, então o regime democrático é o pior regime que a humanidade jamais inventou. Pois ele está levando o povo, a nação, à ruína, à desgraça e à morte. Esse regime não presta. E tanto não presta que, na última eleição do FHC, quem ganhou a eleição foi o voto nulo. Foi a rejeição ao regime que ganhou a eleição. O FHC teve apenas 35% dos votos, quando ele devia ter 51%. O apito. Aí só contam os votos válidos, não é? Bautista Vidal. Sim, criaram essa safadeza, porque o sujeito vota nulo, de propósito, para a rejeição do regime. E aí dizem que não é válido contestar o regime. E agora vai ser mais ainda. Há um levantamento feito por uma empresa americana que chegou à conclusão que 87% dos eleitores brasileiros estão contra todos os candidatos. Isso é trágico. O apito. Qual a saída para isso? Bautista Vidal. Claro, um governo constituído de gangster, de delinquentes internacionais. Olha, os Estados Unidos vão explodir rapidamente. Ontem mesmo em São Paulo, uma pessoa muito bem informada me falou que não demora 3 meses para os Estados Unidos explodirem. É a questão da bolha do dinheiro falso. Você sabe de uma coisa? Uma coisa assustadora. Os Estados Unidos hoje estão se mantendo com aqueles déficits comerciais elevadíssimos, com o dinheiro sujo do narcotráfico.
Na última década, os banqueiros americanos receberam desse dinheiro sujo 1,5 trilhão. O narcotráfico está segurando as finanças dos Estados Unidos. É esse o país que é um modelo de democracia? Desobedecendo à Constituição, às leis, uma bandalheira total. Ou seja, o mundo está caminhando numa direção muito perigosa. O apito. Boa parte de tudo isso é a economia baseada no petróleo? Bautista Vidal. Você imagina, o Japão pode virar sucata em 3 meses se os Estados Unidos bloquearem suas importações de petróleo do Oriente Médio. O apito. Você falou no Japão, que é uma ilha. Nós esquecemos, neste papo, de falar sobre uma outra ilha. Para nós, mais importante, que é Cuba. O senhor já esteve em Cuba? Bautista Vidal. É pena eu ter de dizer isso, mas reiteradas vezes me diziam: você precisava ir a Cuba para ajudá-los a sair dessa dependência do petróleo. E eu disse: eu só vou se for para conversar com Fidel. É ele que manda mesmo. Ou eu converso com ele, ou não vou. Então me convidaram e disseram que eu ia falar com o Fidel. Falei com todos os ministros, falei com a comunidade científica, com os reitores das universidades e terminou que eu não falei com o Fidel. Ele estava se preparando, ia me chamar, etc. Mas ele não deu as caras. Eu não sei o que está na cabeça do Fidel, porque a situação de Cuba é hoje muito vulnerável. Eles dependem das exportações de açúcar, controladas pelas bolsas de Chicago, Londres, etc., para poder comprar petróleo. Eles têm, então, 2 vulnerabilidades em potencial. Quando Cuba podia ser um país completamente independente pela sua biomassa. Cuba poderia manter uma população de 30 milhões de habitantes vivendo no nível da Europa com a biomassa que ela poderia produzir. Quer dizer, há alguma coisa que atrapalha os cubanos de sair dessa situação. O apito. Falando nisso, tenho ainda a pergunta do J7. O senhor acha o termo imperialismo déjà vu? Bautista Vidal. Eu acho que nós estamos numa situação hoje muito pior do que a era do imperialismo. Eu prefiro a palavra colonialismo, só que um colonialismo muito mais profundo, muito mais violento, com muito mais poder e tecnologia. O colonialismo do século XIX é uma coisa meio romântica e eles não ocupavam a nação, o poder. Hoje ocupam. Hoje, quem manda no Brasil é o FMI, quem manda no Planalto, quem manda no governo brasileiro, quem avacalha com o país são as forças externas. Hoje nós somos uma vil-colônia do colonialismo. Eu prefiro esse termo porque o imperialismo tem outras conotações. Ele cria possibilidades de reação. O colonialismo não, ele cria as mentes vazias. As pessoas se entregam, ficam servis. É o colonizado mentalmente, colonizado. Aliás, Ortega y Gasset define bem a mente colonizada. É aquela que ignora o seu espaço e o seu tempo. Não é nada, portanto. Você ignora que tem um país riquíssimo e a crise energética é um negócio tremendo, que lhe dá a grande chance da história. Olha aí a definição exata dos dirigentes brasileiros. Realmente, os dirigentes brasileiros não correspondem absolutamente em nada às necessidades da nação e do povo brasileiro. O apito. O senhor vê algum futuro nas nossas universidades? Bautista Vidal. Não, elas estão todas derruídas, sucateadas. O apito. É uma pena, porque eu cursei toda a minha formação em ensino público. O senhor também teve essa felicidade? Bautista Vidal. Olha, eu fiz uma bolsa na América do Norte às expensas do governo. Quando é que, na Espanha, um filho de um pequeno comerciante poderia sonhar em ser vice-ministro 3 vezes? Esse é um país maravilhoso. As classes dirigentes é que não prestam. Então, nós vamos ter de mudar
essa classe de delinquentes. Isso já aconteceu na história, várias vezes. O Japão mesmo fez isso. O apito. E de onde sairão os novos quadros? Das universidades? Bautista Vidal. Não, hoje não sabemos. Talvez a universidade depois de reformulada. Mas hoje já existem brasileiros que nós estamos procurando coordenar, que pelas suas posturas, pelas suas realizações, justificaria formarmos um grupo e assumir o poder e assim reconduzir o processo educacional, o processo produtivo para construir a nação que todos nós esperamos e sonhamos e que vamos realizar. O apito. Que este seja o grande sucesso do Instituto do Sol, que agora se inaugura no dia 17 de junho do ano de 2002. Bautista Vidal. 17 é um número-chave e junho é o mês do Sol no Peru, o Inca Sol. O Sol é o verdadeiro Deus do mundo material. Fim da terceira e última parte da entrevista com Bautista Vidal para a revista O Apito.